Evangelho segundo escreveu Mateus, sobre a vida, os feitos do Senhor Jesus, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 ao 11. Você que encontrou, pode acompanhar aí na sua Bíblia ou fazer a leitura juntamente comigo. Jesus foi então conduzido pelo Espírito. Repita comigo, pelo Espírito. Ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-o sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Contestou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Tornou o diabo a levá-lo agora a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. E propôs a Jesus: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Ordenou-lhe então Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Assim o diabo deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Pode tomar assento. Você já reparou na sua caminhada cristã que todos, sem exceção, que servem a Deus, têm a presença do Espírito Santo na vida, que prestam culto de adoração ao Senhor, que procura andar corretamente, obedecendo às leis do Senhor, passa por provações e é tentado pelo diabo, em algum momento, inevitavelmente, ou mesmo que não queira, né? Mas é provado e é tentado pelo diabo. Basta você entrar um pouco na intimidade de qualquer cristão, mesmo aquele que você olha assim e aparentemente parece que nunca sofreu provação, ou não é tentado pelo diabo, mas na intimidade, você conversando com ele, você vai saber que ele passou e passa também por provações, e que em algum momento da vida foi tentado bruscamente pelo diabo. Eu mesmo já passei tentações, provações e passo, como todo qualquer cristão, porque faz parte da caminhada cristã. Isso significa que ser provado, ser tentado por diabo, não repousa sobre nós as bênçãos, o desejo de Deus de nos fazer prosperar, não está o cuidado de Deus, mas sim uma desaprovação, a nossa pessoa, a nossa caminhada. Ser tentado pelo diabo significa, às vezes, falta de sorte. Em algum momento da vida, você encontrou aquele que você não queria encontrar no caminho da sua vida, e isso significa azar, significa falta de sorte. Não, meus queridos. Pelo contrário, tá? Não é dano, não é desaprovação de Deus, não é falta de sorte, não é azar na vida, mas é algo que faz parte da vida cristã, e uma hora ou outra vamos ser provados, uma hora ou outra vamos ser tentados pelo diabo, e a Bíblia vai dizer que esse momento é um momento que nós devemos ter um posicionamento, devemos ter uma postura. Tiago, capítulo 1, versículo 12 e 13,
vai estar escrito dessa maneira: bem-aventurado, feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que amam. Ou seja, feliz, bem-aventurado, é aquele que no momento da provação vai perseverar, vai continuar com a sua fé, e Deus vai recompensar essa vida, irmãos, porque a provação é uma condição de Deus estabelecida para o que nós afirmamos em muitos cultos. Afirmamos por meio da nossa fé, por meio da nossa convicção. Eu amo a Deus, né? Quantas vezes nós afirmamos e falamos: eu amo a Deus, eu tenho esperança, eu tenho confiança, Deus é tudo para mim, Deus é tudo mais do que os bens daquilo que eu tenho na minha vida, e nós afirmamos isso. Mas a provação é uma maneira, é um processo determinado por Deus para que essas coisas não fiquem somente em palavras. Porque dizer que ama Deus, dizer que Deus está acima de todas as coisas, em palavras é muito fácil. Mas Deus não se baseia por somente palavras. Deus, Ele sonda os corações. Deus, Ele faz que hajam provas e tentações na nossa vida, para que aquilo que nós afirmamos de coração, possamos reafirmar em atitudes, em posicionamento. Ou seja, só terá validade se de fato o que falamos, se vencermos as provações e as tentações da vida. Porque é diante das provações e tentações que as palavras se tornam verdadeiras ou se tornam vazias e insensatas diante de um Deus que sabe todas as coisas. Porque as provações e as tentações expõem o que é o nosso caráter, expõem verdadeiramente quem somos. É onde alguns reafirmam, não negociam a fé, deixando o diabo envergonhado, deixando muito claro que com fé não há negociação, deixando muito bem claro que eu nasci e vou viver para sempre adorar e prestar culto a Deus. Mas, no entanto, também as provações e as tentações trazem condições em que alguns vão naufragar na fé, vão se apostatar da fé, vão abandonar, vão desanimar na caminhada, se rendendo e negociando com o diabo. Logo após o batismo de Jesus, capítulo 3, nós temos aí finalizado com o batismo de Jesus. Jesus vai ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. E a Bíblia diz que quando Jesus sai da água, o Espírito Santo desce sobre ele na forma de uma pomba, e ouve-se uma voz que vem do céu, onde se ouve, os que estavam ali ouviram, Jesus ouviram, onde o Pai declara: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas algo surpreendente acontece logo após o batismo de Jesus, logo após o Espírito Santo descer de maneira plena sobre a vida dele como homem, logo após o Pai afirmar que ele é o Filho amado, em quem ele se agrada, Jesus, de uma maneira surpreendente, é levado para ser tentado no deserto pelo diabo. No deserto que Jesus enfrentou, meus queridos, não foi um acidente, não foi uma obra do acaso, mas fazia parte de um plano supremo de Deus, do Pai, sobre a vida dele, porque havia missão sobre a vida do Senhor Jesus, havia uma obra
gloriosa, uma obra que um dia iria chegar ao Davi, iria chegar a Silvia, ao Celso, ao Joaquim, iria chegar a cada um de nós por meio de Jesus Cristo. E o caminho que Jesus iria trilhar também iria precisar de um processo, e por isso ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia fala que Jesus foi conduzido pelo Espírito. Quem conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo? O Espírito Santo. Essa expressão, conduzido pelo Espírito, demonstra o quanto o governo de Deus na minha e na sua vida, o governo do Espírito Santo, pode nos conduzir a caminhos e situações que nós não desejamos, mas faz parte do processo de Deus, faz parte de um processo de amadurecimento, faz parte de um processo de crescimento, parte de um processo de refinamento espiritual, faz parte de um processo que experiências de Deus vão vir sobre as nossas vidas, e essas experiências vão fazer com que nós estejamos preparados para outras coisas maiores que Deus tem na nossa vida. E o Espírito Santo é o que conduziu Jesus. O Espírito Santo é aquele que às vezes nos conduz a provações. Aleluia, Jesus. E a tentação do diabo. São vontades permissíveis de Deus na nossa vida, mas para nos experimentar, para reafirmar coisas que nós já declaramos no coração ao Senhor. A Bíblia diz que Jesus disse a Nicodemos, João capítulo 3, versículo 8: o vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Jesus está falando para Nicodemos. Quando o Espírito Santo entra verdadeiramente na vida de uma pessoa, há um novo nascimento. E o versículo, lê o versículo seguinte, versículo 9. Porque esse novo nascimento, não, tudo bem, pode deixar. Esse novo nascimento não é um nascimento, irmãos, que vem da carne, do sangue, mas é um nascimento transformador. E aí vem o governo do Espírito Santo, e às vezes o Espírito Santo que está em mim, o Espírito Santo que está em você, que te conhece, ele analisa e ele vê que eu preciso de um processo, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer, eu preciso ter experiências maiores com Deus. E no bem dessa formação é que o Espírito Santo nos leva a sermos provados e a sermos tentados pelo diabo. Jesus sabia que estava no deserto. Ele sabia, aquele momento era um momento na vida dele, que ele tinha que passar por provas e por tentações, irmãos. Todo cristão precisa saber e ter o discernimento quando está no deserto. Todo cristão precisa ter o discernimento quando é provado por Deus e quando é tentado pelo diabo. Há crente que não atribui ao diabo aquilo que é agir de Deus, e há crente que atribui a Deus aquilo que é do diabo, porque não tem discernimento. Provação e tentações são coisas diferentes. Deus prova, o diabo tenta. E o deserto na Bíblia, de uma maneira metafórica, não é somente um espaço, um lugar, mas também uma metáfora de silêncio, solidão, enfrentamento, aprimoramento, onde a fé é testada e refinada, para que saiamos melhores do que entramos no deserto.
o significado do deserto na Bíblia. O deserto é um lugar de provação. Cuidado para não ser provado além do tempo necessário. A provação vem na nossa vida, permissão de Deus, mas existe um tempo, existe uma entrada, existe um percurso, existe um término dessa provação. Mas às vezes, por não entendermos que é o processo de Deus no deserto, nós podemos passar 40 anos, algo que poderia ser meses, assim como o povo que saiu lá do Egito, meses para atravessar e alcançar a promessa de Deus, mas durou 40 anos, porque não soube lidar com a provação do Senhor. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Trazei sempre viva em tua memória a maneira como Yahvé, o teu Deus, te conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para vos tornar humildes e provar-te, a fim de que exteriorizaste todas as intenções do teu coração, se estamos decididos a obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus provou e usou o deserto como ferramenta para trazer refinamento, obediência ao povo, para que esse povo se colocasse para ser bênção para todas as nações. O deserto na Bíblia é lugar de milagres. Alguns podem pensar: eu estou no deserto, agora não vai ter mais sustento. Não, é no deserto que, em meio às nossas necessidades, Deus dá maná dos céus. Deus faz experimentar coisas que homem algum experimenta. É no deserto que a rocha vai jorrar água. É no deserto que vem alimento, codorniz dos céus. É no deserto que Deus vai fazer que o mar se abre e nós tenhamos experiências. Mas é no deserto também que declaramos dependência exclusiva de Deus. É no deserto que nós passamos a ter paciência e confiar no Senhor. No deserto nós vamos receber instrução. No deserto Moisés recebeu os 10 mandamentos. No deserto Moisés recebeu o Pentateuco, a palavra de Deus. É no deserto que Elias se esconde na caverna. Mas é no deserto que Deus aparece para Elias e fala: sai dessa caverna, porque ainda eu tenho coisas para realizar através da sua vida. É no deserto que vem as maiores palavras de Deus. É no deserto que vem as maiores transformações, porque João Batista era a voz que clamava no deserto. Ele estava no deserto, e lá as pessoas iam ter com ele no deserto, e lá eles ouviam a palavra de Deus. Portanto, nessa manhã, se você está no deserto, a palavra de Deus para a sua vida. Se você está no deserto, Deus quer te fazer compreender esse momento na sua vida e declarar que não é o fim na sua vida. Quero passar aqui rapidamente ao 3 lições por meio da tentação do Senhor Jesus e da provação que se enquadra na nossa vida, que nós precisamos aprender. A primeira tentação que está em Mateus capítulo 4, versículo 3. O tentador aproximou-se então dele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. É a tentação de quem eu sou. Repita comigo. Quem eu sou, de fato, me posiciona em meio às necessidades. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve o quê? Fome.
teve um momento de fragilidade física. E é nesse momento de fragilidade física, emocional, espiritual, que o tentador se aproveita. O tentador não veio no primeiro dia de jejum. Não veio. Mas no último dia, porque os 40 dias do Senhor Jesus estava representando os 40 anos do povo de desobediência. Jesus jejuou, e no último dia, ao finalizando ali, aparece o tentador. E o tentador, ele fala: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Vejam que nas 3 tentações lançadas pelo diabo, ele vai se basear na dúvida da legitimidade do fato de Jesus ser Filho de Deus. As 3 tentações ele fala: se tu és Filho de Deus, se tu és Filho de Deus, se tu és Filho de Deus. Por que isso, meu querido? Porque o diabo, ele quer trazer justamente essa questão da dúvida. Porque a ideia é que se eu sou filho de Deus, eu não posso passar fome. Eu não posso passar necessidades. Eu não posso passar por sofrimento, por dor. Então o diabo, ele quer trazer dúvida no coração de Jesus, porque ele vai atacar aquilo que justamente o Pai havia declarado: tu és meu filho amado, em quem eu me comprazo. E ali, quando Deus falou, não somente Jesus, as pessoas que estavam ali, mas o diabo também ouviu o Pai falando que Jesus era o Filho amado. E o diabo, por inúmeras vezes, vai trabalhar na questão da identidade, da dúvida a respeito da nossa identidade. Sabe por quê? Assim como Jesus, o Filho primogênito, único, pela graça e pela misericórdia, eu e você também nos tornamos filhos do Altíssimo. A palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, versículo ao 13, diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornar um filho de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O diabo sabe que em Cristo Jesus, eu e você nos tornamos filhos de Deus, filhos do Altíssimo. Oh, aleluia! Xaraia! O diabo sabe o quanto Deus nos ama. O diabo sabia o quanto o Pai amava o seu filho. Mas ele quer colocar em xeque-mate, em dúvida, o amor do Pai, o cuidado do Pai para com o seu filho. Muitas das vezes o diabo trabalha nessa área, falando: tu és filho, tu és filha, porque está acontecendo isso na sua vida, porque está passando por tanta prova, porque está passando por tanta tentação, porque as coisas não dão certo na sua vida. Mas, meu irmão, uma vez filho, uma vez filha, declarado, nós não podemos abrir mão dessa identidade. E aqui há 2 ataques sutis: a questão da identidade e a questão da necessidade. Jesus estava com fome. Fala para essas pedras se tornarem pães. Mata a sua fome. Manda. E aí ele fala assim: manda
Você é filho de Deus, você não tem poder? Então manda que essas pedras se tornem em pães. Supre as suas necessidades. Porque filho de Deus precisa ter as suas necessidades supridas na hora da necessidade, na hora imediata. A resposta de Jesus foi direta, baseada na Escritura. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus vai responder com Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com maná, que nem tu nem teus pais o conheceis, para que te mostrar que o ser humano não vive apenas de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Essa declaração do Senhor Jesus, o que revela? Nem todo desejo legítimo, porque nós temos alguns desejos legítimos, deve ser satisfeito de qualquer meio. Muitas das vezes o inimigo trabalha, oferece atalhos em meio às nossas necessidades, em meio aos nossos desejos, para resolver as nossas necessidades. A fome física e as nossas necessidades, embora reais, não podem ter prioridade sobre a obediência espiritual, meus queridos. Segunda tentação, está em Mateus capítulo 4, versículo 5. Então o diabo conduziu a cidade santa e colocou-lhe sobre a parte mais alta do templo e desafiou-lhe. Versículo seguinte, 6. Se tu és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e com as mãos eles te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Depois que Satanás não conseguiu vencer Jesus, querendo ferir a identidade dele e as questões das necessidades, o diabo o leva até o pináculo, o lugar alto, no templo, e faz essa proposta. Aqui o tentador se utiliza da própria Bíblia, da própria palavra de Deus. Ele utiliza o Salmo 91, versículo 11 e 12, um salmo muito lindo, um salmo que é colocado aberto em muitas casas, mas o inimigo ele se utiliza da palavra, do que está escrito: porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropeces em alguma pedra. Satanás falando: não está escrito. Você conhece muito bem Jesus. Está escrito lá no Salmo 91, versículo 11. Não tinha versículo naquela época, né? No Salmo lá, 91, está escrito isso. E aí, tu não és filho de Deus? Então, lança-te. Lança-te. Veja bem, irmãos. Onde está o diabo? No templo. Está no lugar alto do templo. O diabo está no templo. Quem tem o uso da palavra? O diabo. Ele fala alguma mentira? Não. Sabe por quê? É a tentação. Repita comigo. Palavra fora de contexto. Não é pretexto. Não é pretexto. Para a presunção. É a questão da palavra distorcida, que muitas das vezes vem em meio às nossas situações, circunstância,
diabo usa a palavra, está escrito. Ele usa um contexto do Salmo 91, onde Deus declara o seu cuidado para aquele que o serve, para aquele que obedece, mas ele usa esse contexto para distorcer e também para tentar Deus. Cuidado, meu irmão, minha irmã, com pregações onde não há contexto e trazem pretexto, porque pregações que não falam de uma totalidade da palavra de Deus, versículos isolados, fora de contexto, muitas das vezes traz um pretexto para que possamos tentar a Deus, distorcendo para persuadir o que na hora da necessidade encaixa como uma luva. Encaixa como uma luva. Olha o que a palavra diz, encaixa, mas faz parte do contexto que eu estou vivendo. Faz parte do contexto de uma decisão, porque a Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para os meus caminhos. É a palavra. Precisa analisar se aquilo que eu vou fazer não fere também o contexto geral da palavra de Deus. E a resposta de Jesus, mais uma vez, está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Não poreis à prova Yahvé, vosso Deus, como o experimentastes em Massá. Jesus vai dizer a Satanás: está escrito. Onde que está escrito? Deuteronômio capítulo 6, versículo 16. Foi um momento em Massá, em Meribá, que o povo de Deus tentou, provou a Deus de toda maneira, por causa da necessidade, não querendo mais seguir a Deus, suscitando a ira de Deus, como Deus não tivesse livrado, como Deus não tivesse cuidado. Ou seja, a circunstância determina o uso devido das Escrituras. Nós precisamos entender que no deserto é uma circunstância diferente na nossa vida. O princípio é claro: confiar em Deus não significa colocá-lo à prova ou exigir demonstrações do seu poder. Não devemos usar a fé para impressionar pessoas ou provar algo a nós mesmos. É perigoso manipular versículo para justificar escolha, em vez de submeter nossa vida na totalidade da palavra de Deus. O cristão é chamado a viver uma fé genuína, não pela necessidade de sinais constantes ou de autoafirmação, mas a fé genuína, que aquele que começou a boa obra na nossa vida é fiel para dar prosseguimento na nossa caminhada. Deus está olhando. Se Deus permitiu prova, se Deus permitiu tentação, Deus está olhando por você, Deus está zelando por você. Terceira tentação, para finalizar, capítulo 4, versículo 8 e 11. Tornou o diabo levá-lo agora para um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor. Versículo 9. E propôs a Jesus: tudo isto te darei, prostrado, se me adorares. Aqui chegamos ao clímax desse confronto de Jesus com o diabo. O inimigo oferece poder, autoridade, reconhecimento imediato, em troca, sabe do que? O menos sacrifício. É como se ele dissesse para Jesus: você vai sofrer, você vai na cruz,
Vai passar tudo isso pelo Davi, pelo evangelista Christian. Você vai passar em tudo isso, sendo que eu te dou de graça. É o poder. Eu te dou todos os reinos. Eu te dou toda a autoridade no mundo. Só tem um porém. Você será abaixo de mim. Me presta culto e tudo está resolvido. Muitas vezes acontece isso. Estamos vivendo o evangelho da facilidade, onde não queremos sofrer, não queremos chorar. Eu sei que não é bom, mas faz parte da vida, faz parte do crescimento. E aí o diabo vem com esses atalhos, com a simplicidade. Deixa disso. Você está sofrendo, está indo ainda na igreja, o seu casamento não está bem, a sua vida financeira não está bem, nada está bem na sua vida. Será que ainda vale a pena cultuar e adorar esse Deus? Eu posso fazer as coisas ficarem melhor na sua vida. O diabo sugere esse caminho fácil. É a ilusão dos atalhos, porque o preço lá na frente será muito maior do que passar às vezes pela dor, pelo sofrimento. Mas a resposta de Jesus foi com autoridade. Jesus não tem nem conversa. Vai-te, Satanás, porque está escrito, Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. É Yahvé, o Senhor teu Deus, que deverás amor reverente, temor, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Aleluia. Satanás, vai-te. Eu não quero poder, eu não quero reconhecimento, eu não quero a glória que não venha do meu Pai. Shaddai, Calabaxéia, meu irmão, minha irmã, não queira nada que não venha do Senhor, porque as coisas do Senhor vêm e são permanentes. As bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. A bênção do Senhor, quando é recebida e nós valorizamos, outras bênçãos vão vir sobre essas bênçãos. Mas cuidado com o afastamento, porque muitos sem saber está negociando com o diabo, está prestando culto ao diabo. Jesus rejeita qualquer forma de idolatria, qualquer forma de adoração, de negociação com o diabo. Ele não aceita negociar a sua fidelidade ao Pai. Ele não aceita negociar a sua fidelidade a uma missão estabelecida pelo Pai para a sua vida. Ele ensina que viver segundo a vontade de Deus é o caminho, ainda que na dor, ainda que no choro, mas é a vida abençoada que virá pelo amanhã. O choro pode vir pela noite, mas a alegria virá pela manhã. Hoje você chora, hoje você tem dor, mas não negocie a sua fé. Continue prestando culto a Deus, continue adorando esse Deus de verdade, continue priorizando Deus na sua vida, porque o deserto vai passar. O deserto vai passar. O versículo 11, olha o que diz: assim o diabo deixou. Há um ponto final. Você precisa dar um ponto final nesse deserto. E Jesus determinou um ponto final nesse deserto com uma palavra de posicionamento. Chega. Não adianta. Você tentou de todas as maneiras, nas áreas, não conseguiu e não vai conseguir, porque é só o Pai, só o Deus verdadeiro. Eu vou continuar prestando culto.
Depois que Jesus declarou e venceu as provas e as tentações, quem que chegou para servir ao Senhor Jesus? Anjos. Aleluia. Glória a Deus. Está passando por provas e tentações. Vai chegar a hora de anjos descer. Vai chegar a hora do socorro. Vai chegar a hora da ajuda sobrenatural da parte de Deus sobre a sua vida. Mas não se dobre, meu irmão, minha irmã. Não se dobre, ministros e ministras do Senhor. Os tempos são difíceis. Não se dobre a um Deus sem sacrifício. Não se dobre a um Deus sem cruz. Não se dobre a um Deus que está sendo pregado, que não exige mudanças, não exige transformações de vida. Não se dobre a um Deus que não exige o cumprimento das suas leis, das Escrituras. Esse Deus, muitas das vezes, estão aí nas igrejas. E eu não estou dizendo isso com presunção, porque nós não somos a única igreja que prega o Evangelho. Há muitas igrejas boas, mas há muitas igrejas, há muito Evangelho no YouTube, que é o diabo pregando, ministrando, distorcendo a palavra de Deus. A socorro preparado. Os anjos já estavam preparados. A necessidade de Jesus já estava determinada, né, evangelista Marco? Só era para chegar o tempo em que o Pai havia visto, coincidência ou não, só depois da provação. E da aprovação é que Jesus vai poder dizer: eu sou. Aleluia. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição. Sabe por quê? É depois, é o ditado, né? É depois que a gente come quente e sal, a gente revela. É depois das provações. Jovem, meu irmão, minha irmã, cuidado com as provações e tentações. Cuidado, porque revela quem você é. Nós estamos em posicionamento. Posicionamento com você. Quero pedir para você se colocar em pé. Todos sabem, em do Senhor Jesus. Shaddai. Aleluia. O mundo está adorando Satanás. Eu posso ser careta, mas nem tanto. Mas tem coisa que eu não concordo com brócolis. A quem possa, se você discorda de mim, amém, nós somos irmãos. Eu discordo de brócolis evangélico, está lá no carnaval. Lá é adoração ao diabo. A Marília comentou comigo, até os macumbeiros estão falando, esse carnaval é terrível. Porque é só adoração a entidades demoníacas. E me pasme, né? E me pasme crente colocar lá ainda, que quem gostaria de estar lá. Irmãos, é festa do diabo. Festa do diabo. Gente, não se mistura. Não se mistura. O que é santo, o que é sujo, é sujo. Quem é justo, que pratica a justiça. Quem é santo, que se santifique mais ainda. Mas quem é sujo, que se suje mais ainda. Cuidado.
distorção que está tendo em nome do amor. Não, Deus ama. Mas exige atitude de todas as pessoas. É reconhecer Jesus como Filho de Deus. É nascer de novo. E às vezes nós não estamos entendendo isso daí. Mas você que está passando por prova, você que está passando por tentação, Deus me trouxe aqui nessa manhã, para dizer talvez que não está gostando do seu posicionamento em meio às provas e tentações. Por isso que nunca sai desse deserto. Ou para dizer que se você está firme, que você não tem aberto a mão da sua fé, socorro está chegando. Socorro está chegando. E vem do Senhor. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Socorro está chegando para você, irmão, melhor. O tempo de provação, o tempo desse deserto está finalizando na sua vida. Mas você que não tem se posicionado, mude, meu irmão, minha irmã, e saia desse deserto. Tome postura, para que esse deserto não continue na sua vida. E você possa sair para desfrutar das promessas que são maiores na sua vida. Quero convidar você que está nesse deserto, está passando por tentação, por provação. Não me interessa. Você não precisa dizer para mim qual é a sua provação, qual é a sua tentação. Ser tentado não é pecar, mas ceder à tentação, isso é pecar. Isso é desagradar a Deus. Mas está a hora de você tomar posicionamento como filho de Deus. Não somente o filho de Deus, que o diabo quer que em qualquer hora, em qualquer momento, as suas necessidades têm que ser supridas. Mas um filho e uma filha de Deus que vive pela vontade de Deus, na esperança que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Se você está em prova, se você está em tentação, levante a tua mão aí nessa hora. Converse com Deus. Nada como falar com o Senhor, Ele está aqui e declarar: Senhor, me perdoa. Nessa provação, nessa tentação, eu tenho perdido a esperança. Eu tenho falhado, tenho falado coisas, eu tenho dado vazão a pensamentos que não são legais. Alguém que tem o teu cuidado. Mas se você tem sido fiel, reafirme essa confiança, essa esperança no Senhor. Se Satanás tem afrontado, tem desafiado você, porque Satanás desafiou Jesus, diga a ele a quem você serve. Diga a ele que você nunca abrirá mão da adoração verdadeira ao Deus verdadeiro. Repreenda ele. Está na hora de você dar um ponto final e repreender ele com os manjados. E falar: vai-te, sai! Em nome de Jesus. Porque eu não vou deixar esse caminho. Eu não vou abandonar Deus por causa das dificuldades, por causa dos problemas, por causa do choro. Eu vou até o fim e receber a coroa da vitória. Diga a ele: você é um perdedor, você já é um desgraçado, mas eu não. Pelo sacrifício de Jesus, eu estarei na eternidade com meu Pai. Pai soberano, Deus da prova. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te damos graças, Pai. Oh Deus, pelo amor que o Senhor tem para conosco. Quão grande esse amor, quão grande esse cuidado, que às vezes não é compreendido na hora da provação e da tentação. Ó Deus, que induz às vezes ao desânimo, à apostasia,
a achar que o Senhor não está mais no controle da nossa vida. Mas nessa manhã, Senhor, ouve, Senhor, as orações de arrependimento. Ouve, Senhor, ouve as orações daqueles que estão sofrendo, vivenciando tentações, vivenciando provas difíceis, ó Pai. Deus, ouve essa oração, e se for da tua graça, e se for da tua vontade, que seja dado um ponto final, que venha socorro, que o Senhor envie anjo, dê ordem aos anjos a respeito desse meu irmão, dessa minha irmã que está sofrendo, Pai, e que alcance a vitória definitiva, e que essa provação, essa tentação sirva de amadurecimento, crescimento, para que possa servir a Ti ainda mais, para a glória e louvor do Teu nome, no nome de Jesus.